Graça e paz, querido, como é que você está? Tudo bem? É uma imensa satisfação poder estar com você em mais um Papo Pentecostal. E hoje eu quero começar uma série de 3 vídeos contando para vocês um pouco da história da Igreja Pentecostal Reformada, a igreja da qual eu sou pastor titular, uma vez que nesse ano nós completamos aí o primeiro ano da nossa organização e temos motivos de sobra para glorificar a Deus. Antes de eu poder passar um pouquinho dessa história e testemunhar como esse sonho nasceu, eu convido você, por gentileza, que inscreva-se no canal, curta esse vídeo, ative as notificações e caminhe juntamente comigo. Vai ser uma alegria imensa poder estar ladeado com você e juntos crescermos na graça do nosso Salvador. Vem comigo! Pela graça de Deus, eu pertenci ao movimento pentecostal brasileiro por cerca de 22 anos, sendo que desses, 12 anos foram realizando atividades no Ministério Pastoral, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém da cidade de Campinas. Foi um período muito especial, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Salvador Jesus Cristo, de ser apresentado ao Salvador que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e que voltará um dia para nos buscar. E fiz amizades e fui apacentado por homens de Deus que me ensinaram o temor de Deus e a dedicar minha vida na presença do Senhor. Nessa jornada de fé, eu tive a oportunidade de poder conhecer e estudar as Sagradas Escrituras, e em todo esse processo, principalmente na minha formação teológica, eu comecei a conhecer um cristianismo que era muito distinto daquele que eu via no dia a dia do chão da igreja. Não que, obviamente, eu tivesse a pretensão de que aquele ambiente acadêmico fosse refletido no chão da igreja, naqueles momentos em que nós precisamos cuidar dos irmãos e que, de fato, muito saber teológico naquela hora acaba não tendo finalidade. Conforme eu me aprofundava no estudo da Escritura Sagrada, eu percebi uma distância muito grande do púlpito da igreja com aquilo que a Bíblia nos apresentava a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Quando na minha formação teológica eu fui apresentado a doutrina da salvação e conheci a doutrina bíblica da justificação pela fé, aquilo foi um choque de realidade para mim, porque até então eu tinha uma compreensão bastante legalista do que era a salvação, e quando eu percebi à luz da Escritura Sagrada que o justo viverá pela fé, aquilo revolucionou de um modo sobrenatural a minha percepção a respeito do Evangelho e a minha devoção pessoal pelo Senhor Jesus Cristo. Desde então, eu enfrentei por anos um confronto de ideias enorme, porque eu vivia num ambiente extremamente legalista, e se você é pentecostal e tem o privilégio de conhecer a Escritura e ter um olhar um pouco mais a fundo do que é o cristianismo bíblico, com aquilo que é praticado no movimento pentecostal brasileiro, você sabe do que eu estou falando. Nessa busca por tentar encontrar o cristianismo bíblico, eu precisei recorrer à história da igreja. E conforme comecei a estudar o desenvolvimento da Igreja de Jesus Cristo, eu fui apresentado com um pouco mais de ênfase à Reforma Protestante, e ao conhecer a teologia de Lutero, a teologia de Whitefield, a teologia de Calvino, eu então encontrei aquilo que a minha alma desejava, aquilo que realmente representava o cristianismo que eu encontrava na Bíblia Sagrada, agora expresso e formulado de uma forma que pudesse ser acessível e que apresentasse a boa notícia da salvação com toda a sua glória. Então chegou um momento que foi divisório para mim, porque aquilo que eu tinha como errado, aquilo que eu tinha um enorme preconceito, porque há um preconceito muito grande dos pentecostais com ser formados, aquilo se tornou real para mim, concreto, e aquilo fez com que a minha alma se deleitasse em uma salvação que eu acredito que até então eu não compreendia completamente. Desde então foram 6 anos de muita oração, pedindo que o Senhor encaminhasse alguns assuntos que eram necessários para que eu pudesse fazer esse passo de fé da forma mais ordeira e amigável possível. Em 2013 eu comecei a orar, em 2019 esse momento finalmente chegou e eu me desliguei oficialmente da minha igreja de origem, e no dia 22 de novembro de 2019 nós realizamos o primeiro culto
já na Igreja Pentecostal Reformada. No dia 26 de janeiro de 2020, a igreja foi formalmente organizada, já com seus membros, já com seu salão, já com seu espaço para culto, e começamos um trabalho com muita alegria, com muita disposição, pregando o Evangelho da graça de Deus, anunciando essa boa notícia da salvação em Cristo Jesus. Mas foi muito interessante porque nós enfrentamos já uma batalha gigantesca pouco depois da organização da igreja, quando no dia 15 de março de 2020 a nossa cidade foi fechada em lockdown e os cultos foram interrompidos. Nesse momento nós ficamos numa tensão muito grande, porque como que você administra uma situação dessa magnitude, sendo uma comunidade cristã independente e sendo uma comunidade cristã recém-inaugurada? Passamos alguns meses aí fechados, fazendo cultos online, cuidando e apacentando os irmãos à distância, até que pudemos retomar os cultos e continuar o trabalho. E o interessante foi que mês após mês, pessoas começaram a nos procurar porque em algum momento das suas vidas tiveram contato com a teologia reformada e desejavam poder expressar a sua fé em Deus nessa formulação teológica recém-descoberta. Aquilo que para nós então parecia um desafio gigantesco, tornou-se aí um ministério profícuo e bastante efetivo para a glória de Deus, porque nós finalizamos aí o primeiro ano de atividade da igreja e hoje nós somos um rebanho de 42 pessoas para a glória de Deus e esperamos na graça de Cristo crescer com qualidade, crescer com quantidade, procurando em tudo glorificar aquele que entregou sua vida na cruz do Calvário por nós. Então, nesse primeiro vídeo, eu pude contar para vocês como que aconteceu essa transição de eu ser um pentecostal clássico e me tornar um pentecostal reformado. Essa é uma nomenclatura nova que tem sido utilizada no Brasil, mas ela é real, concreta, expressa por diversos líderes ao longo desse país que entenderam, uma vez oriundos do movimento pentecostal, que existe uma forma de cristianismo mais bíblica que melhor expressa a revelação da Escritura, mas que o fato de terem tido essa descoberta não anula a vitalizante experiência que tiveram de serem cheios do Espírito Santo e de experimentarem essa plenitude para a eficácia do testemunho cristão e de uma vida intensa e que glorifica a Deus. No próximo vídeo, eu quero contar para vocês o que significa para mim ser um pentecostal reformado e também transmitir para vocês algumas distinções que nós temos no nosso modelo de liturgia daquele que nós herdamos do movimento pentecostal. Espero que você esteja comigo e certamente a gente vai ser muito edificado ao longo de todo esse processo aí. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.